Boa noite, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesta noite, onde nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Anselm Green, Confie em Tua Força, os 7 dons do Espírito Santo. Uma alegria a gente poder estar mais uma vez nesta noite juntos. Então, a você que está chegando, você que está entrando agora, você que já entrou um tempinho, vamos então nos preparar, fazer uma breve oração para entrarmos na leitura das páginas que estão separadas para nós nessa noite. Então vamos invocar a presença de Deus em nossa vida, em nosso coração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então eu gostaria de ler com vocês nesta noite de hoje, rezar antes de entrar na leitura do livro, o Salmo 27. Quem tiver com a sua Bíblia em mãos, separe aí o Salmo 27 para a gente rezar, ler junto e pedir então o socorro e a justiça de Deus na nossa vida, na nossa história. Nós que estamos aí caminhando nesse livro, refletindo sobre a crise, na nossa vida, caminhamos por vários tipos de crise. Hoje vamos estudar mais uma. Então vamos pedir através deste Salmo, o Salmo 27, quem tem a Bíblia da Ave Maria, da editora Ave Maria, o Salmo 27 tem o título Pedido de Socorro e de Justiça. Então, nada como diante das crises, nós rezarmos com os salmos, e esse, sobretudo, pedindo socorro e a justiça de Deus em nossa vida. Então, quem separou... E também gostaria já de dizer, você que está nos acompanhando, pode separar aí um copo, uma jarra com água, alguma coisa com água, que no final da live de hoje, a pedido de muitas pessoas, eu vou abençoar a água para que você possa usar na sua casa, aspergir na sua casa, para que você possa estar utilizando deste sacramental que é a água benta, no auxílio das graças de Deus na sua vida, na vida de sua família. Então vamos rezar o Salmo antes de iniciarmos a leitura do livro. Salmo 27, pedido de socorro e de justiça. É para vós, Senhor, que ergo o meu clamor. Ó meu apoio, não fiqueis surdo à minha voz. Não suceda que, vós não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz de minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixeis perecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam maldade no coração. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia de seus crimes. Retribuí-lhes segundo a obra de suas mãos. Dai-lhes o que merecem. Pois não atendem às ações do Senhor, nem às obras de suas mãos. Que ele os abata e não os levante. Bendito seja o Senhor, que ouviu a voz da minha súplica,
Nele confiou meu coração e fui socorrido. O Senhor é minha força e o meu escudo. Por isso meu coração exulta e o louvo com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Salvai, Senhor, vosso povo, e abençoai vossa herança. Sede seu pastor, levai-o nos braços eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor que ouviu a voz da minha súplica. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos então hoje na página 37 do livro do monge beneditino Anselmo Grün, Confia em tua força os 7 dons do Espírito Santo. Qual que é o objetivo desse livro? Na introdução, o Anselmo Grün vai dizer aqui que o objetivo do livro é ajudar as pessoas que estão sendo confrontadas com esta ou aquela crise a não perder a coragem, a encarar corajosamente os desafios. Então, o objetivo desse livro é ajudar as pessoas que estão sendo confrontadas com esta ou aquela crise a não perder a coragem, a encarar corajosamente os desafios. Então, nós vimos, estamos fazendo uma caminhada sobre a crise, o conviver com a crise, o olhar a si mesmo diante da crise que cada um enfrenta, ter a crise como chance, a gente leu, e depois a gente entrou nos tipos de crise que existem ao longo da vida, e nós estamos fazendo uma caminhada aí desde a crise da puberdade, que é a crise da adolescência, depois a crise de identidade, que ocorre entre os 20 e 23 anos, depois nós estudamos a crise da razão, que é aí por volta dos seus 40 anos. Aliás, a crise da razão não, a crise da razão é aquela que a pessoa pode pegar a pessoa em qualquer fase da vida, que é aquela que a pessoa sempre pensa estar certa, não está aberta a nada. Depois nós estudamos a crise da meia-idade, na semana passada. E hoje nós vamos ler a página do livro, as páginas da 37 até a 40, onde vai falar da crise da aposentadoria. Então, vamos começar a leitura, como a gente tem costume fazer toda quinta-feira. E assim, conforme a gente vai lendo, a gente vai parando e aí comentando. Quem quiser fazer o seu comentário aí no decorrer da leitura, também pode ir fazendo, a gente vai lendo. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, a gente faz também. A crise da aposentadoria. Muitos homens e mulheres chegam a uma crise quando se aposentam. Até então, eles haviam trabalhado durante toda a vida e se definiam a partir de seu trabalho. Agora, o trabalho lhes faz falta. Mesmo que por último o trabalho tenha se tornado uma carga para eles, a aposentadoria os lança em uma crise. Até agora o trabalho havia conferido um bom ritmo à sua vida. Agora não existe mais. Sua autoestima tinha o trabalho como referência. Agora já não sabem mais se tem valor e o que dá sentido às suas vidas. Talvez eles tenham se alegrado com a liberdade que a aposentadoria lhes daria. Eles queriam passar mais tempo com suas esposas, com seus esposos e fazer viagens longas. Porém, agora o homem e a mulher estão o tempo todo em casa e se irritam um com o outro. Primeiro, eles precisam encontrar um novo ritmo de proximidade e de distância. Ou então,
os sonhos de viagens longas não se deixam concretizar, porque são impedidos por doenças físicas. Muitos se sentem feridos em sua autoestima após a aposentadoria. Eles fogem para o ativismo e se ocupam constantemente para não ter o que pensar. Outros perdem a disposição. Não realizam nem mesmo pequenos concertos na casa, muito embora tenham tempo suficiente. Eles se abandonam e se tornam deprimidos. Não sei, querido irmão, querida irmã, se você já conviveu ou convive com alguém que recentemente foi aposentou. E a gente vê aqui nesses 2 parágrafos que nós lemos, parece que a gente está descrevendo quem vive assim, né? Primeiro, que a gente lembra aqui da carta encíclica do Papa São João Paulo II, sobre a dignidade do trabalho, e tem uma frase bonita ali naquela encíclica, onde ele vai dizer que o que dá dignidade ao ser humano é justamente o trabalho. O ser humano não pode se tornar escravo do trabalho, mas o que dá dignidade ao homem, à mulher, é o trabalho de suas mãos. É a dignidade. Se sentir a alegria de pôr o seu dom, o seu talento à disposição de outras pessoas, para o bem de outras pessoas, porque o trabalho é isso. O trabalho é justamente você tem um dom e colocar ele à disposição. Claro que aqui o livro vai dizer que muitas pessoas, no decorrer da vida, acabam fazendo do trabalho um ídolo, se definindo somente a partir do trabalho, e não vai conseguir encontrar mais nada. E aí, quando aposentam, se perdem. Quando aposentam, perdem a autoestima. Quando aposentam, ou procuram ficar com várias atividades para preencher o tempo, ou acabam caindo, como a gente viu aqui nesses 2 parágrafos, a depressão. Soma-se a isso que na aposentadoria, a gente está vivendo isso agora, nem tanto pela aposentadoria, mas a própria quarentena obrigou a gente a ficar uma boa parte de tempo junto dentro de casa com a família. Muitas pessoas estão sentindo que a aposentadoria iria causar, o coronavírus antecipou, porque tem casais que só se encontravam à noite e agora estão trabalhando dentro de casa em home office, e aí começam as estranhezas, começam as brigas, começam a falta de paciência, a irritação um com o outro. E agora você imagina na aposentadoria, os projetos também que tem da aposentadoria, de longas viagens. E como ele diz aqui, como aqui no Brasil a gente aposenta, a gente aposenta sem ter muito tempo para poder fazer viagem, né? Porque a aposentadoria aqui no Brasil vem numa idade que a pessoa tem que ter mais tempo para ir para o hospital do que para propriamente fazer uma viagem, né? Porque ele vai dizer aqui que a aposentadoria, a pessoa tem um sonho, vou aposentar, amor, nós vamos aposentar, nós vamos correr o mundo, nós vamos viajar o mundo, mas de repente todos aqueles projetos são cancelados porque nessa idade surge uma doença, surge um problema físico e as viagens são proteladas. E aí vem aquela sensação de não ser útil, né? Não ser útil para ninguém. Então ele está fazendo essa introdução. Agora, aqui nós vamos ver, sempre ele traz uma referência bíblica. Vocês podem pensar assim, nossa, padre, o senhor sempre lia a passagem que está ligada. Hoje eu não li, porque ele vai pegar toda a história de Saul, né, no Antigo Testamento, no livro de Samuel. Então são vários capítulos do livro de Samuel que vai falar de Saul, né? E toda a história dele. Então, eu vou ler aqui, a gente vai entrar nessa parte da Bíblia baseado naquilo que ele está falando aqui no livro e a gente vai comentando.
A Bíblia nos mostra a crise da aposentadoria de um ofício na história do rei Saul. Então, a partir de 1 Samuel 10, você vai ter ali, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, nós vamos ter a história de Saul. Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel. No entanto, como ele não cumpre uma ordem do Senhor, Samuel unge Davi como rei. Então, Saul foi um rei que, tem uma passagem ali, até aqui na história, que começou no espírito e terminou na carne. Então, ele começou escolhido por Deus para ser rei, mas ele começou a ter tantas atitudes tão distantes da vontade de Deus, que Deus chegou, olhou do céu e falou, não dá, basta. Eu vou escolher outro rei porque Saul não está me representando mais. E aí então Saul escolhe Davi. Então tanto Samuel ungiu, Deus escolhe Davi, e tanto Samuel ungiu Saul, como também ungiu Davi. E aí Saul nada sabe dessa unção. E Deus, como está preparando Davi, já ungiu o rei, mas ele ainda não assumiu o trono porque Saul está no trono. O que acontece? Davi vai se pôr a serviço na casa do rei. Porém, Saul sente inveja de Davi, porque este rapidamente se torna mais estimado do que ele. Davi vence o gigante Golias, o povo o aclama. Isso aborrece Saul. Um espírito maligno o tortura o tempo todo. A gente poderia dizer que ele teria sido dominado por uma depressão. Ele não pode abandonar seu cargo. Não reconhece que seu tempo já passou. Assim ele decide matar Davi, mas este consegue fugir. Saul tem a sensação de que Davi o abandonou. Antes da guerra com os filisteus, Saul pergunta a Deus o que deveria fazer contra os inimigos. Porém, Deus não lhe dá nenhuma resposta. Então Saul procura a pitonisa de Endor, e dessa maneira ainda se torna mais culpado. 3 de seus filhos caem no combate, entre eles Jonatas, o amigo de Davi. Saul é ferido. Ele não pode aceitar sua derrota, assim atira-se sobre a própria espada e dá fim à sua vida. O que a Bíblia relata sobre Saul acontece a muitos homens e mulheres que não conseguem suportar que seus sucessores na empresa trabalhem com êxito. Eles estão repletos de inveja. Muitas vezes também são possuídos por espíritos malignos e tornam difícil a vida de seus sucessores. E a si mesmo muito infelizes. Não podem suportar a si próprios. Então, refugiam-se no álcool ou em uma rotina vazia, mas eles já não vivem mais. Interessante aqui esse paralelo que ele vai fazer. Você percebe que Deus não queria mais Saul como rei, mas Deus não tinha desprezado Saul. Só que o tempo de Saul já tinha passado. O tempo de Saul já tinha terminado. Agora tem o tempo de Davi. Mas Saul não quer largar o osso, como a gente diz o ditado. A crise da aposentadoria, ela vem nessa dinâmica. A gente trabalha, faz do trabalho aquele elan, aquela motivação para a nossa vida, mas nós estamos de passagem em tudo na vida, inclusive no trabalho. O trabalho não será eterno. Chegará um dia que, por exemplo, eu terei que passar, eu estou com 46, daqui 10 anos 56, daqui 20 anos 66, Então, daqui a um tempo, vem uma geração mais jovem, vem uma geração mais conectada com o mundo moderno, mais inteirada com a realidade, mais dinâmica. Eu costumo brincar na paróquia que a gente vai chegar um dia que eu ou vou pular alguma parte, será, da missa, vou ler direito, não vou ler direito. Hoje eu consigo ler, mas esses tempos atrás eu tive um probleminha na vista, então agora de noite, assim, quando eu tenho que preparar alguma coisa, quando eu tenho que fazer uma leitura longa, eu tenho óculos de leitura já,
Então imagine daqui 10 anos, esses óculos vão estar lá em cima do altar, daqui 20 anos. Então tem pessoas, como que aqui o livro está dizendo, que não se preparam para passar a bola para outro, passar o cajado para outro, passar aquele serviço que executa tanto tempo para outra pessoa mais jovem. Né? A vida é assim. Não adianta a gente querer achar que nós somos eternos em tudo que fazemos, pois não somos. A vida vai passando e outros vão nos substituindo. O que acontece com Saul? Ele não aceita, ele se rebela. E aí ele vai se colocar diante de Deus e Deus não ouve, porque agora já é outro tempo, é tempo de outra pessoa. Não que Deus não quer ouvir a oração dele, mas o escolhido para conduzir o povo na guerra não é mais ele, é Davi. Davi é que está com a unção, Davi é que está com a visão, Davi é que está enxergando, o tempo passou. E ele não aceita, ele vai até procurar uma outra, uma pitonisa, uma profeta falsa. E o que vai acontecer? Ele vai perder os 3 filhos e mais a vida dele, porque ele não aceita aquela derrota e não aceita que seu tempo passou. Aí ele vai dizer que isso acontece muito na vida atual, com pessoas em cargos, apegada a cargos, apegada a trabalho, que quando tem que deixar, quando tem que largar, eles acabam dificultando o trabalho na empresa, acabam dificultando a vida daquela pessoa que foi escolhida para estar no lugar dele, acaba dificultando tudo que está ao redor, e aqui vai dizer que fica até possuído por um mau espírito, que prejudica todo mundo que está em volta e a própria vida. E quantas pessoas ainda ele vai dizer que caem no álcool, numa rotina vazia, em vícios, em problemas, e já não vivem mais. A Bíblia não nos mostra na história de Saul qualquer caminho para sair da crise. Nós podemos apenas reconhecer em Davi aquilo que nos poderia auxiliar a superar essa crise. Quando Davi envelheceu, seu filho Absalão tramou uma revolta contra ele. O rei precisou fugir. Durante a fuga foi insultado por Shime, um homem da casa de Saul. Davi impediu de um de seus servitais matasse Shime. Deixe-o insultar. Certamente o Senhor lhe ordenou isso. Talvez o Senhor veja minha necessidade e me promete benesses pelo insulto que me atinge hoje. Davi pensa nos erros que cometeu em sua vida. Ele está pronto para abrir mão, porém espera que o insulto que o atinge seja transformado em bênção. Ele pensa com tristeza que seu próprio filho rebelou-se contra ele, pela vontade de Deus. Assim, ele pode esperar que seu caminho continue bem. Então essa é uma outra história. Agora a gente não está mais em Saul, agora nós estamos em Davi. Absalão era filho de Davi. Davi envelheceu. Absalão, junto com uma turma ali no palácio, trama um golpe. Vamos derrubar meu pai, a gente mata meu pai e eu me torno rei. E vou governar Israel, vou reinar Israel. Isso se torna uma guerra. Só que Davi, para não fazer guerra com o próprio filho, Davi foge. E no meio dessa fuga ele é insultado por esse parente de Saul. Tá vendo? Você perseguiu Saul, só que Davi não perseguiu Saul. Mas a família de Saul achava que Davi tinha usurpado o trono de Saul. E aí ele vai falar, tá vendo? Você cometeu um erro, agora tá pagando. Um dos oficiais fala, vou matar esse cara aqui porque ele está insultando o rei. E Davi fala, não, deixa que esse insulto hoje se torne uma bênção amanhã para mim. Então, que bonita a atitude de Davi. Davi tem uma atitude oposta ao de Saul. Saul, quando percebe que alguém quer substituí-lo, Saul quer matar. Davi, quando percebe que tem alguém querendo substituir, em vez de fazer uma guerra, Davi foge. E vai pensar nos erros da vida. Vai pensar realmente se não é agora a hora de eu realmente estar deixando isso para o meu filho. Será que não é Deus que está me dando um sinal? Ele vai pensar, ele não vai agir, ele não vai querer matar o filho. Ele não vai querer se colocar numa guerra entre pai e filho, mas ele se refugia diante de Deus. Na aposentadoria, lamentamos que o trabalho tenha terminado e que nem tudo saiu da maneira que esperávamos.
Nós podemos lamentar que agora já não somos mais tão importantes, que ninguém mais queira saber nossa opinião e que não temos mais valor público. Aquele que lamenta isso pode então descobrir também novas possibilidades em sua vida. Ele entra em contato consigo mesmo e dessa maneira descobre que sua vida é abençoada e pode abandonar o velho porque confia que Deus preparou para ele novas chances. Muitas pessoas desenvolvem novas capacidades após se aposentarem. Eles se engajam em projetos sociais ou da igreja e trilham um caminho espiritual. Tornam-se serenas, bondosas e suaves. Irradiam alguma coisa em seu ambiente que faz bem a todos. Utilizaram a crise como chance e desta maneira trouxeram nova fertilidade à sua vida. Então, olhando para essa perspectiva de Davi na história, Davi ele perde esse filho. Absalão, quando está na guerra, ele tinha um cabelo comprido, e aí quando ele está galopando no meio da luta, o cabelo se enrosca numa árvore e ele acaba morrendo enforcado nos próprios cabelos. Então a gente vê aqui, há uma interpretação de que a vaidade de Absalão, que não soube esperar o tempo, para poder assumir o trono do pai, porque era dele de direito. Por que ele foi brigar com o pai querendo antecipar o tempo? Só porque achou que o pai era velho? Mas quem determina isso é Deus. Então a vaidade de Absalão derrubou. A humildade de Davi preservou a sua vida e o levou mais tempo ainda no reinado para que ele entregasse para Salomão, seu filho, o trono de Israel. Então, na nossa vida, a gente tem essas duas possibilidades quando a gente tem que deixar um trabalho, quando a gente tem que se aposentar de algo que faz há muito tempo. Ou a gente, com humildade, sabe passar a bola para o outro e até ajudar aquele que está assumindo a nossa posição, e aí então, como diz aqui no fim, aproveitar a crise como chance de trazer uma nova etapa na vida, ou fazer como Saul, como Absalão, mas Saul, que não soube, que perseguiu e que acabou morrendo também. A gente tem essa imagem da morte. Não que Deus vai matar, mas quando a gente tem uma crise, seja ela de identidade, de razão, da puberdade, da meia-idade, e agora como a gente está vendo a crise da aposentadoria, a gente estudou antes na introdução, que a gente tem duas opções diante da crise. Não aceitar e se revoltar, ou ver ela como uma chance de passar por uma nova etapa da vida. Eu dizia que os 40 anos é uma chance de passar por uma nova etapa da vida, e quando a pessoa se aposenta, ela pode pegar toda a energia do trabalho e transformar em uma outra coisa na vida, trazer vida. Então a gente vê muitos senhores com depressão, muitas senhoras com depressão, sem ânimo depois que deixam o serviço, que param. Por quê? Porque não aproveitaram esse momento da vida como uma chance de trazer algo novo. Ele dá aqui esse exemplo de pessoas que ele conhece, que no fim da aposentadoria, quando se aposentou, não parou. Então eles engajaram em projetos sociais ou projetos da igreja, trilharam um caminho espiritual, tornaram-se serenos, bondosos e suaves. Tem muitas pessoas aposentadas que, em vez de serena, bondosa e suave, são ranzinzas, vivem murmurando, lamentando, não são suaves, pelo contrário, são azedos, amargos, vivem reclamando de tudo, não conseguem encontrar nada de bom. Por quê? Porque não encontrou um espaço para a vida, um novo elan, uma nova motivação para a vida. Então, a vida ela é feita de oportunidades, se reinventar. Nós estamos vivendo essa crise do coronavírus e estava lendo hoje na internet quantas empresas fecharam. Não é uma aposentadoria prática, mas para muitas pessoas, para a aposentadoria da lei, mas o coronavírus está fazendo muitas pessoas terem que passar por esse processo novamente de se reinventar.
como que se fosse uma aposentadoria forçada, porque tem gente que gastou uma energia para criar um comércio, uma microempresa, e agora o coronavírus derrubou esse sonho, derrubou esse projeto. Então a pessoa vai ter que ou se posicionar como Saul, se revoltar e destruir o restante da vida, ou se posicionar como Davi, do limão fazer a limonada, se reinventar. Eu tenho aconselhado muitas pessoas aqui nessa fase que a gente está vivendo, que procuram porque perderam o emprego, porque estão tendo que fechar seus comércios. Tem gente assim que está na flor da idade, que tem muito ainda energia, mas tem muitas pessoas que estão fechando o comércio que já estavam assim, preparando para passar para o filho, preparando para passar para a filha, preparando para falar assim, nossa, juntei um bom dinheirinho, agora eu e minha esposa vamos viajar, o comércio vai ficar, e de repente o coronavírus fez a pessoa ter que fechar, não vai dar mais para passar para o filho, estão tudo apertado, o que eu vou fazer da minha vida? Então agora é hora da gente buscar essa energia criativa de Deus, essa força criativa de Deus. E é bonito que quando Deus faz o homem, a mulher lá no paraíso, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus é criador, o ser humano possui em si essa força de criatividade de Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus. Deus é o criador, nós somos criativos. Todo ser humano tem essa capacidade. Uns deixam ela aflorar, outros enterram. Nós temos a parábola dos talentos. Deus deu 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para outro. Deus é um Senhor, da história aí, dessa história que Jesus conta, dessa parábola dos talentos. O dono lá da fazenda vai viajar e antes de viajar pega 5 talentos e fala, olha, administra isso aqui, quando eu voltar me presta conta. Depois dá 3 talentos para outro e fala, administra isso aqui, quando eu voltar você me presta conta. E dá 1 talento para o outro e fala, olha, quando eu voltar você me presta conta. O que recebeu 5, saiu com 5, trabalhou e fez aqueles 5 render 1 cada. Então ele tinha 10 talentos em vez de 5. O de 3 tinha 6. O de 1 diz a história que Jesus contou que por medo do patrão, ele em vez de investir no talento, o que ele faz? Ele enterra o talento. Então ele fica com um só. Na prestação de contas, o que tinha 5 entrega 10. O patrão fala, servo bom, hoje eu vou dar uma festa, vem comemorar comigo. O outro de 3 entrega 6, fala, servo bom, vem comemorar comigo. E o que tem 1, chega todo envergonhado, entrega 1, o patrão pergunta, e aí? Por que você está me entregando 1 só? E aí ele vai falar, porque eu tive medo do Senhor, porque és rigoroso, és firme, e eu então enterrei. O patrão vai dizer, mas por que então você não aplicou? Por que então você não colocou no banco para que rendesse juros? Por que você me vem só com esse mísero talento? Você poderia estar trazendo 2. Então você está demitido, você está despedido. Eu não quero mais saber de você. Então assim é na nossa vida. Temos talento, e esse talento agora da criatividade, aqueles que têm, que estão usando já ao longo da vida, não é porque algo parou, porque algo acabou, porque algo foi para o chão, que vamos parar. Não, use, se reinvente, se recrie. E você que está pensando o que eu vou fazer, peça ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu sou imagem e semelhança de Ti. Sou imagem e semelhança de Jesus, sou imagem e semelhança do Pai, eu sou imagem e semelhança da Trindade, que criou o mundo, que criou o universo. E eu quero essa criatividade para eu poder passar por essa crise, para eu poder fazer dessa crise um tempo novo na minha vida, para eu ressuscitar, para eu ser novo, um homem novo, uma mulher nova, um tempo novo. É doloroso? A crise é como o nascimento. Se nascer fosse um processo tranquilo, nós sairíamos do ventre de nossa mãe rindo, mas quando a gente nasce, a gente chora.
E quem já acompanhou um parto vai ver que o choro do neném é um choro de dor, é um choro de susto, um choro angustiante, aquele primeiro choro que a criança dá quando nasce. Então a gente tem aquela expressão que nascer dói, né? E a crise, vista dessa perspectiva de uma nova chance, ela é vista como um novo nascimento, né? E Jesus mesmo vai dizer na conversa com Nicodemos é um fariseu que procura Jesus à noite, porque tem medo dos outros fariseus saberem que ele se encontrou, porque os fariseus eram um grupo que batia de frente com Jesus, com as ideias de Jesus, com os pensamentos de Jesus, mas Nicodemos gostava de ouvir Jesus. Ele se simpatizou com Cristo. E ele foi um dos apóstolos e falou: olha, eu gostaria muito de conversar com o seu mestre. Gostaria muito de ouvir ele mais a sós. Mas eu não posso ouvir ele de dia, porque de dia me traz muitas complicações por causa dos meus companheiros fariseus. Não tem como a gente se encontrar à noite. E aí ele se encontra à noite com Jesus, né? E Jesus vai dizer algo belo para ele, que ele vai falar assim: olha, Nicodemos, é preciso que o ser humano nasça de novo. Nicodemos não vai entender, ele vai falar: como que eu, velho, vou nascer de novo? Por acaso eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe e sair? E Jesus vai dizer para Nicodemos: não, você é entendido, é um fariseu, estudou por mais de 20 anos a Torá e não está entendendo do que eu estou falando. Eu não estou falando do nascer da carne, mas eu estou falando do nascer do Espírito, porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, ele vive uma vida na dimensão do Espírito, e é necessário que o ser humano, nas etapas da vida, busque este Espírito Santo para nascer de novo. Porque aquele que nasce do Espírito, o vento é igual ao vento, essa dinâmica do vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, e é bonito a gente encontrar pessoas com essa capacidade criativa do Espírito Santo na sua vida, com essa capacidade de encontrar, num momento difícil da vida, a força para nascer de novo. É difícil, Olha só o que eu estou falando hoje, esse conselho que eu estou dando. Muitas pessoas podem pensar assim: meu padre está falando, mas ele não está passando por isso. Não deve ser fácil para uma pessoa que perdeu tudo ter que pensar em se recriar e se reinventar. Mas essa é a dinâmica da vida, A gente aqui no Brasil, graças a Deus, nós nunca passamos por uma experiência de guerra, como aconteceu, sobretudo na Europa. Vamos pegar o exemplo da Europa, A gente pega ali cidades, países, Você vê assim a Inglaterra totalmente devastada. Hitler bombardeou por 15 dias seguidos a Inglaterra, sobretudo Londres. Então, as pessoas perderam tudo. Suas casas, que a bomba caiu em cima, com seus bens. Em guerra há uma recessão muito grande. Então, você vai falar assim: mas as pessoas da Inglaterra eram ricas. Não, a Inglaterra passou por tamanha destruição que o dinheiro acabou, E a gente vê hoje, você vê a cidade de Londres, aquelas construções, tudo bonito, você fala assim: a força de uma nação que encontrou no meio de tantos cadáveres, de tanta morte, a força para se reerguer, para se reconstruir. Então, assim, nós precisamos, enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto nação, também encontrar força para se reconstruir, encontrar força para se reerguer de novo. Seja você que se aposentou, como a Mônica está dizendo aqui: estou aguardando ansiosamente a minha aposentadoria. Então você hoje aqui encontrou um caminho para seguir depois para frente. Então, tanto você que está aguardando a aposentadoria com ansiedade, quanto você que já aposentou e está falando: meu Deus, eu não imaginava que seria assim. Ou tanto nós que estamos sendo forçados a, como se estivesse aposentando, e ter que recomeçar tudo de novo, reconstruir tudo de novo, readequar tudo de novo na nossa história. Então, esse livro ele nos traz muita luz, mesmo quando a gente olha assim: nossa, hoje o padre vai ler sobre crises da aposentadoria, mas eu tenho 20 anos.
Nossa, hoje o padre vai ler sobre crise de aposentadoria, eu tenho 35. Realmente, como seria bom se eu pudesse aposentar hoje, para poder estar curtindo aqui, poder estar descansando, né? Mas não, essa crise da aposentadoria, a gente pode ver aí essa postura, Saul e Davi, né? Saul não soube largar o osso, Davi soube enfrentar a crise já de uma certa idade e o filho querendo tomar o lugar dele. Saul partiu para a guerra, Davi foi repensar a sua história e aí recriou a sua história, recriou a sua vida diante da crise. Qual que é a nossa postura diante das dificuldades do mundo atual? Qual que é a nossa postura diante da fase que a gente está vivendo na nossa vida? Você que é adolescente, qual que é a tua postura diante das mudanças que estão acontecendo na sua vida? Você que é jovem, qual que é a tua postura diante da faculdade que tem que fazer ou terminou a faculdade? O que eu vou fazer com esse diploma agora? Como que eu vou fazer? Nossa, eu tinha tantos planos e agora o coronavírus está acabando com tudo. Eu projetei minha vida num mundo que não existe mais, que agora é tudo novo, renovado, restaurado. Eu não gosto dessa expressão um novo normal, porque parece uma coisa meio esquizofrênica, psicologicamente falando. Eu gosto de dizer que a gente tem uma nova realidade, não um novo normal, uma nova realidade. Nós vivíamos no normal. O normal é normal, é uma coisa estranha, parece que lá atrás não era normal e agora é normal. Não, nós temos uma nova realidade para enfrentar. Então tem gente que projetou sua vida e agora vai ter que repensar. Tem gente que está na crise da meia-idade agora, com 40 anos, repensando, nossa, tudo que eu fiz, e como a gente leu semana passada, na crise da meia-idade a gente pensa que tudo que a gente fez não fez, parece que não é nada. E aí a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, não é nada mesmo, tá vendo? Olha onde o mundo parou, o que a gente está fazendo. E hoje a gente está lendo aqui, você que está aposentando, você que está aí com a sua mulher, você que está aí com o seu esposo, está nos conflitos, já está na irritação, meu Deus, o que eu vou fazer? Estava programando, agora veio esse problema de saúde, não vou poder mais viajar, não vou poder mais fazer as coisas que eu tenho que fazer. Veio o coronavírus, agora a gente tem que ficar trancado. E eu sou aposentado, estou no grupo de risco, não posso mais nem ver meus filhos, nem ver meus netos. Tenho que ficar aqui trancado, isolado de tudo. Então, a vida, como a gente vai vendo, ela é um caminhar na crise. É um caminhar sempre buscando essa força renovadora do Espírito Santo. Por isso que eu fiz questão hoje de ler esse pedido de socorro e de justiça, e sobretudo o versículo 6 do Salmo, que vai dizer, bendito seja o Senhor, que ouviu a voz de minha súplica, nele confiou meu coração e fui socorrido. O Senhor é minha força e o meu escudo. Por isso meu coração exulta e o louvo com o meu cântico. Então, querido irmão, querida irmã, que a gente possa ter todas as crises da nossa vida como uma chance. Uma chance para quê? Para não morrer como Saul morreu, mas para fazer uma nova etapa na vida. É bonito a gente encontrar com senhoras e senhores que se aposentaram, e como a gente viu aqui no fim da parte da aposentadoria, que se aposentaram e estão fazendo coisas maravilhosas. Assim, a gente está dentro da Igreja Católica, eu como padre, eu encontrei pessoas maravilhosas nessa idade, que não pararam, que não se deixaram levar pela depressão e que produzem coisas maravilhosas dentro da igreja. Coisas incríveis dentro da igreja, dentro da comunidade, com aquela energia que elas têm de disposição para dar. Eu vejo na paróquia São Paulo Apóstolo essas senhoras que vão lá, que estão na liturgia, que estão na paróquia trabalhando. Quando tem uma festa, tem as senhoras que têm mais disposição até que muitos jovens, que vão lá na barraquinha, que vão ajudar. Agora, por exemplo, nessa pandemia, quantas senhoras que separam um dinheirinho da aposentadoria. Sei que está apertado para todo mundo. Às vezes eu pego lá no cofre, está escrito
estamos fazendo a campanha agora dos R$10 por cada seguidor, e as pessoas têm colocado lá que não podem ir no banco porque são pessoas do grupo de risco. A igreja está lá, está aberta, então elas vão lá, põem no cofre, às vezes entrega para a Andréia. Alguns mandam mensagem para mim: padre, deixei um dinheirinho ali, padre, eu tá assim. A gente está vendo assim, aquele dinheirinho da aposentadoria, ela ainda separa para a igreja, ela encaminha para o bem, para o reino de Deus. Isso é o que a gente está vendo que o Anselmo Green fala. Tem pessoas que sabem sair dessa crise e ainda produzem coisas para os outros, para a vida dos outros, né? Não ficam aí olhando para si mesmo: ai, agora da minha vida, ai, a minha vida não presta, ah, Deus não me ama, ah, Deus me castigou, ó, como está sendo o fim da minha vida, ai, agora eu não presto para nada, eu não sirvo para mais nada, eu não sirvo para minha família, eu não sirvo para ter emprego nenhum. E às vezes vem com as limitações da idade, com as limitações, né, físicas que acaba acontecendo. E aqui aí ele está falando, tem muitos aposentados que não param, uma correria o dia todo querendo se sentir útil. Ele falou aqui, tem que tomar cuidado também, que a gente não pode cair, né? Que ele fala aqui nessa página do livro que tudo tem que ser feito com equilíbrio, né? Porque ele vai falar aqui que muitos na aposentadoria, muitos se sentem, fogem para o ativismo e se ocupam constantemente. Quem está se aposentando tem que ter o equilíbrio de não cair no ativismo, né? Então, ficar fazendo um monte de coisa toda hora e lá por dentro está um vazio danado, porque não está se encontrando. Tem que ter um objetivo. Então, quando uma pessoa se aposenta e vai fazer um trabalho social, ele encontra um objetivo, ele está focado naquilo. Existe aposentado que de manhã está cortando grama, de tarde está fazendo pão, de noite está brigando com o cachorro, não tem um foco. O que a gente percebe aqui no livro é que a aposentadoria é aquele tempo para focar em outra coisa, mas o foco, o que eu vou fazer? Por isso que ele fala que é o bonito, e eu estou falando aqui também, o bonito das pessoas que eles encontram o seu espaço, o seu lugar no mundo, o seu posicionamento. Então você vê aí na igreja quantas senhoras em obras sociais. Vá quando a gente poder voltar ativa, procure as obras sociais e procure os lugares de obras sociais dentro da igreja, e você vai ver lá que mais da metade das pessoas que estão doando o seu tempo e sua vida são aposentados. São pessoas que encontraram o seu lugar no mundo, que fizeram do limão uma limonada. Poderiam estar em casa, né, sem colocar o corpo em nenhuma atividade, lamuriando, lamentando, ou poderiam estar nesse ativismo, querendo fazer um monte de coisa, mas não fazendo nada. Mas não, eles falaram: não, eu vou fazer o bem, né? Sempre fazer o bem é o melhor caminho. Sempre pensar em algo para ajudar a vida dos outros é o melhor caminho para não cair na depressão, na angústia, na solidão, numa vida vazia. Sempre, sempre. Eu costumo dizer que o melhor remédio para a solidão, o melhor remédio para a depressão, o melhor remédio para a ansiedade é fazer o bem para o outro. O melhor remédio é esse. É o melhor remédio. Então, tá se sentindo sozinho? Vai fazer o bem para alguém. Tá com depressão? Além de fazer o tratamento psicológico, psiquiátrico, vai fazer o bem para alguém. Tá com crise de ansiedade? Vai fazer o bem para alguém. Coloque sua vida em função do outro. É uma palavrinha que o Papa Francisco tem dito muito nesse tempo de pandemia, que nós estamos entrando num tempo muito propício, onde nós somos chamados a parar de pensar em si e pensar no outro. A pandemia ela tem essa dinâmica. Então, muitas pessoas estão levando o vírus para casa, aqui, tirando aqueles que têm que sair, têm que trabalhar, mas muitas pessoas estão levando o vírus para casa, para sua família, não porque eles estão saindo, porque a gente às vezes vê, né, em São Paulo aqui,
bares cheios, ruas movimentadas, sem necessidade, sem precisão, né? Diferente de quem sai de manhã para ir trabalhar, para levar o pão nosso de cada dia para casa. Esse precisa. Agora eu não consigo entender, no meio de uma doença que ainda não tem a cura, que não tem a saída concreta para isso, pessoas se expondo e levando a situação para dentro do seu lar, para sua casa. Às vezes em busca de um prazer, de uma garrafinha de cerveja, de uma pinga, ou de se sentar e dar risada com alguém, porque parece que se ficar 1, 2, 3 meses sem fazer isso vai morrer. Isso aí é um vazio. A gente percebe que as pessoas que têm essa necessidade, na verdade elas não estão encontradas consigo mesmo, porque quem não consegue ficar uma boa parte do tempo consigo mesmo é uma pessoa que precisa repensar na sua vida, né? Então, pensar no outro. Então, o pensar no outro é sempre um remédio para essas coisas que as pessoas sentem no coração. Ansiedade, depressão, solidão. Então, essas senhorinhas na paróquia, também me lembro aqui da paróquia São Sebastião, né? As senhorinhas contando piadas, senhorinhas alegres, para frente. Elas estavam lá, né? 5, 6 horas da manhã, às vezes num dia de festa, senhoras de 80 anos, Eu olhava aquilo, falava, meu Deus do céu, Faz a gente até acordar às 5 horas da manhã também, porque se elas estão lá, o padre também tem que estar, Aí você fala assim, você olha amassando, fazendo massa, na São Sebastião, a paróquia que eu tive ali na Vila Guilherme, tinha a festa do sonho, que fazia mais de 1000, vendia num dia só mais de 1000 sonhos. Às vezes teve uma que a gente fez que foram 1.500 sonhos que foram vendidos, e a equipe do sonho, era a equipe que se somasse chegava em Moisés, de tanta idade que tinha. A coordenadora tinha quase 90 anos, e 5 horas da manhã estava aquela equipe de senhoras para fazer a massa do sonho, para preparar o recheio do sonho, para fazer mais de 1000 sonhos, para fritar o sonho, para colocar nas embalagens, e elas estavam lá com a maior disposição, cantando, fazendo piada. A gente ia lá, elas brincavam, e eu ficava perguntando, de onde vem essa energia? De fazer o bem, Aquele dinheirinho ajudava a paróquia a pagar a conta, a pagar a luz, pagar o telefone, a trazer melhoria ali para a comunidade. Então, o bem sempre faz bem para o outro, e principalmente, de 100% do bem, 90% é para a própria pessoa, 10% é para o próximo. Se a gente entendesse essa conta, que quando a gente para de pensar em si e pensar no outro, 90% daquele bem que eu estou fazendo vai reverter em bênção para mim, 10% para a pessoa. Aquela energia que eu estou despendendo pensando no outro, ela é mais saborosa e salutar do que aquela energia que eu gasto com o meu prazer próprio comigo mesmo. Então, a mais bênção nessas senhoras que acordavam 5 horas da manhã para fazer aquele sonho para uma comunidade, do que naquele grupo de jovens, não um grupo de jovens de igreja, que também faz o seu bem, mas naquele grupo de jovens que passam uma noite na balada, bebendo, enchendo a cara, e que chega em casa, às vezes, desculpa a expressão aqui, vomitando, caindo pelas tabelas, passando um dia vazio depois e trazendo consequências terríveis para a vida. Então é isso que a gente aprende com esse livro de hoje, que a gente aprende com essas leituras de hoje. Vamos pensar no outro. Vamos fazer o bem para o outro. Então, um adolescente que está na crise da puberdade, qual que é a saída? Pensar no outro. Aqui a Cristiana que trabalhou lá na São Sebastião está falando aqui, Dona Maria e suas meninas da terceira idade são mulheres guerreiras. O dia do sonho era um dia muito especial, é verdade. O dia do sonho lá era um dia muito especial que essas senhorinhas se dedicavam. Faziam com muito carinho, com muito amor. Então a gente tem exemplo ali na São Paulo Apóstolo, como eu disse, das senhoras que estão lá nas barracas, fazendo de tudo do coração, que se doam, que se entregam.
E a gente vai assim fazendo o bem e colhendo as bênçãos de Deus na nossa vida. Então vamos pensar no outro. Essa parte da crise da aposentadoria nos ensina. Sempre que fazemos o bem, o beneficiado é nosso. Sempre que a gente pensa em si mesmo, a gente vai colher a morte no caminho. É como Saul pensou em si mesmo e morreu. O egoísmo é o caminho para a morte. O pensar no bem, o fazer o bem, é o caminho para a vida, para a saúde, para a prosperidade e para sempre se encontrar em qualquer etapa da vida. Então assim a gente termina hoje mais uma live. Espero que vocês estejam gostando. Amanhã, nosso querido Leandro aí, que também faz um bem incrível, né? Se doa para a família, doa aí para a comunidade, para a paróquia, às vezes vem, fica aí até tarde da noite, pensando na gente, preparando as coisas do YouTube, sempre tem uma dica, sempre tem uma palavra. Então o Leandro, eu sei que ele vai preparar, amanhã já esse vídeo vai estar no canal do YouTube, e eu gostaria de pedir a você, faça seu comentário. Nossos vídeos, eles não tem muito comentário, as pessoas assistem, mas não comentam, parece que assim, fica um vazio, né? Não tem sugestão, não tem dica, não tem nada. Então, e divulgue, amanhã vai sair, pega o vídeo, mande para todos os contatos do seu celular, vamos divulgar o nosso canal da paróquia. Eu tenho feito isso, vocês podem ver que às vezes vocês recebem, quem está no grupo da liturgia e cadastrou no nosso celular, no nosso grupo da paróquia que a gente tem, às vezes recebe 3 vezes o vídeo, porque o Leandro manda, o Luciano manda, eu mando, e você deveria fazer isso. Não coloque só no status do seu WhatsApp, porque ali às vezes só 20 pessoas vê, 10 pessoas vê. Mande, porque nos seus contatos você tem 100, às vezes 200 pessoas. Mande, perca um tempo lá, para fazer o bem. Enviar esse vídeo é fazer o bem para aqueles que estão precisando. E aí a gente tem que gastar um tempinho, uma energia. Porque eu mando aí às vezes para 100, 150 pessoas, às vezes eu gasto 5, 10 minutos online no celular para fazer o bem, para divulgar o vídeo. Então não basta pôr só no status. Você tem que apertar o dedo lá e fazer várias vezes para chegar numa quantidade grande de pessoas, para elas assistirem o vídeo, dar a passada e conhecer o conteúdo da nossa paróquia. Então vamos agora, eu vou abençoar a água e depois vou dar a bênção final para nós nessa noite abençoada por Deus. Então quem separou sua água para ser abençoada, eu vou abençoar e depois também vou dar a bênção final, e assim a gente encerra a nossa live. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, desça sobre esta água e sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito.